Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista do Grupo Teatro Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje, Circo de Horrores, é um quadrinho do Coisa, publicado em 2003 pela Panini na Marvel Apresenta número 7. Eu não sei se a Panini vai republicar isso, procurei no Guia dos Quadrinhos, não tem republicação dessa história. Então, caso você queira, você tem que procurar um sebo, porque a história é muito boa. Isso aqui é um arco fechado, né? Uma história fechada. Ela começa com o Ben Green, adolescente, então a gente vê que tem um tom sépia, que era um passado. O Ben Green e o amigo estão indo para um show de horrores, esse circo de horrores, né? Que tem a mulher barbada, os gêmeos siameses e tal. Que eles são adolescentes que querem tirar barato, né? Ele aqui é meio valentão. Então, eles encontram um fulano aqui, que também é adolescente, só que ele é tipo um monstrinho, né? Ele é tipo, tem um membro maior que o outro, todo deformado. É como se fosse um mutante. Não fala na história se ele é um mutante ou não, mas ele vai se encontrar com ele mais tarde e ele é bem forte. E é todo deformado, né? Então parece que é um mutante mesmo, né? Do universo Marvel aqui. Mas de qualquer jeito, o Ben Green começa a tirar barato dele, ele fica bem chateado, triste, né? E você vê que, embora ele seja bem forte, ele é meio tímido, né? E a mãe dele é uma cigana. E ela faz uma maldição pro Ben Green. Fala que ele vai sofrer muito na vida. E a gente começa a história no presente, ele lembrando disso. E aqui o que acontece? A Susan está conversando com o Ben Green que está tomando banho e tal, porque eles vão ter uma comemoração. Eles acabaram de salvar, o Quarteto Fantástico acabou de salvar Nova York de uma ameaça alienígena, e eles vão desfilar. Todo mundo adora o Quarteto Fantástico, só que as pessoas aqui, né, começam a falar mal do Coisa, ele começa a escutar, né? Tem uma criança que fica com medo, que acha que o Coisa é um monstro. Essas pessoas aqui que também o Coisa escuta, né? Ah, o Coisa é meio burro, né? Ainda bem é um monstro, ainda bem que o Quarteto Fantástico tá lá para ajudar o Coisa, tal. Você vê que o Coisa tá meio abalado porque do mesmo jeito que ele fazia bullying lá com o fulano no começo, o pessoal faz com ele se transformou num monstro. E como ele acabou de pensar nisso, ele fica pensando se a cigana realmente não amaldiçoou ele, né? Só que nessa história aqui, eles são interrompidos que a gangue da demolição tá assaltando lá um edifício e se depara com o Quarteto Fantástico. A gangue da demolição tem esse pessoal aqui, o Destruidor, que é o líder, que tem um pé de cabra, ele ataca o Coisa e arranca uma pedra do Coisa, né? E aí mais pra frente, o Coisa tá com um buraco na carapaça de pedra dele. E o Red Richards fala assim, olha, você não pode mais voltar à sua forma humana, porque você pode sangrar até a morte, você pode dar um problema na sua coluna e tal. Porque nessa história aqui, logo no começo, a gente vê que o Coisa, ele tá conseguindo se transformar em humano de novo. Aqui, ó. Tá? Mas por causa desse incidente, né, que o destruidor lá da gangue da demolição arrancou uma pedra dele, ele falou assim, ó, enquanto você não se regenerar, você não pode voltar. Aí o Red Richards quer ficar pesquisando ele, o Coisa já fica bravo, porque ele já estava chateado antes, né? Porque o pessoal fica achando ele de monstro e tal. E aí ele pega e vai embora. Ele fala, quer saber, eu tô de férias, vou sair de férias. E aí ele quebra o comunicador pro Red Richards não encher o saco dele, então ele fica incomunicável. E ele vai pro interior. Só que ele pensa pra uma cidade, só que ele vai para outra. Depois que a gente descobre por que ele foi para outra cidade, tá? Ele foi manipulado por um vigia. Mas nessa cidade que ele vai, ele encontra umas pessoas que tem um circo de horrores. E ele encontra o mesmo garoto que ele fez bullying quando criança, né, quando adolescente. Só que, como eu falei, né, não é contado na história se ele é um mutante, mas parece que sim, porque ele é super forte, tanto que ele dá de igual a igual pro Coisa, né? E ele percebe que o Coisa tá lá, porque ele tem um olfato muito apurado, tipo o Wolverine, né? E ele percebe, oh, poxa, aquele cara que me sacaneou quando eu era adolescente, né? Tá aqui. E já começa a brigar com Coisa. E pra você ver como ele é bem forte, ele pega a roda gigante pra tacar em cima do Coisa, tá vendo? Só que o fulano que tava, que é tipo um xerife, que é o dono do circo, ele para a briga e tal, e ele tem um monte de aberrações. E a gente descobre lá no meio da história que esse cara aqui, ele é um Skrull. E grande parte do circo de aberrações também são Skrulls. Tem um ou outro, que, como esse fulano aqui, que ele é humano, né, tipo um mutante, e uns outros também, que são do antigo circo, né? Mas grande parte é Skrull. E, além dos Skrulls, também tem os Krees na cidade. E não é só um Skrull, é o Super Skrull que está aqui.
E também tem os Cris. Os Cris, né, aqueles azuis. Aí o que acontece aqui? Os Cris estão preparados porque eles estão com uma arma que os Skrulls também querem. Essa arma é o bebê vigia. Como assim? Aí lá pra frente então vai acontecendo uma coisa que primeiro esse fulano ele vai atrás do coisa, porque ele quer se vingar, tirar uma de sorra, só que aí depois ele vê que o coisa também tá um monstro. Aí os dois se entendem, os dois conversam e os dois ficam amigos, né? Então eles têm uma reconciliação entre esse cara e o coisa aqui. Então os dois, um pede desculpa pro outro tal, e se reconciliam. Enquanto isso, o coisa começa a descobrir que na cidade não tem comunicação, uma cidade interior que é longe de tudo, não tem telefone, não tem internet, e ele quebrou aquele comunicador logo no começo da história, lembra? Então ele está incomunicável. E ele descobre que tem esse bebê vigia, que tem os Cris, que tem os Skrulls, e ele fala assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. O que acontece? Os Cris, eles pegaram esse bebê vigia aqui, tipo, raptaram o bebê vigia, tá vendo? Encheram ele de eletrodo na cabeça para conseguir pegar as informações da cabeça de um vigia. Então, eles conectaram esses aparelhos aqui em televisões, tipo em câmeras. Então, eles conseguem ver o que está acontecendo em todas as partes do universo. Porque o vigia consegue ver em várias realidades, em vários locais, né? Então, eles conseguem monitorar o que o vigia tem acesso, então eles começam a ver pelo cérebro do vigia os locais, né? Então, tipo, isso aqui fica uma arma de espionagem, né? O coisa está no meio dessa batalha entre os Cris e os Skrulls. Aí só tem um ponto da história que eu acho que está meio mal trabalhado. Mas isso a gente tem que relevar porque a história realmente está muito boa. O que acontece? O Coisa, ele, como eu disse, ele está incomunicável, né? Ele quebrou aquele comunicador do Quarteto Fantástico e lá não tem internet, não tem nada. Quando os Cris vencem a batalha, que eles conseguem até aprisionar o Super Skrull e vão acabar com o Coisa, né? Aqui. O Coisa dá um blefe. Fala assim, você acha que eu tô sozinho? O Quarteto Fantástico já tá vindo, os Vingadores já tá vindo, o Exército dos Estados Unidos está vindo, então tem um monte de herói aqui e vocês vão se danar. Então, os Cris aceitam isso e vão embora. Então, o que acontece aqui? Na história, os Cris são até preparados para acabar com os Vingadores, até, né? Mas a gente releva aqui que o blefe do Coisa deu certo e eles vão embora com o Super Skrull que eles conseguiram capturar. Aqui. Que eles falam que vão dissecar o cérebro do Super Skrull para entender e tal. Então, perderam o bebê Skrull, mas perderam o bebê Vigia, mas ganharam o Super Skrull. Então eles vão embora. E assim que eles vão embora, os Vigias chegam para resgatar o bebê Vigia. Chegam 3 Vigias aqui, tá vendo? E então eles começam a conversar. O bebê Vigia começa a conversar com eles. Que eles começam a dar bronca, né? Falam assim, olha, você interferiu. A nossa raça não pode interferir. E ele fala assim, ó, a geração de vocês não interferia. Mas a nova geração que sou eu, tem que interferir. Você não pode ser omisso no universo. Você não pode apenas ver. Você não pode apenas observar. Né? A gente tem poder para fazer coisa. E aí o Coisa pergunta assim, mas o que você interferiu? Aí ele fala assim, as lembranças que você teve, o caminho errado que você fez, você se encontrar com aquele fulano de novo. Então tudo isso foi manipulado pelo bebê Vigia. Então toda essa história do começo aqui começa a fazer sentido, né? De ele lembrar dessa coincidência de encontrar com aquele cara lá do circo, né? E ele fala assim, poxa, e os Skrulls e os Cris aqui, eu sabia da preocupação de eles conseguirem monitorar, né, de espionagem do universo e tal, então eu chamei você para lidar com a situação, porque eu confiava em você e tal. Então tem o dedo do bebê Vigia aqui. Então, aí talvez explique um pouco porque o pessoal caiu no blefe dele, né? E aí o que acontece? O bebê Vigia fala para ele assim, ó, a gente tem que mudar nossas regras, né? Vamos começar a interferir um pouco, né? Parar de ser omisso. E eles vão embora. E aí acontece mais uma coisa com o Coisa, que ele se dá mal, ele vai ter que voltar para casa a pé, né? Porque perdeu tudo, né? Então é uma história muito bacana. Você vê que ela é muito bem desenhada. Uma história divertida, assim, que termina. Então é uma história que vale muito a pena conseguir. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Comenta se você já conhecia, se já leu, o que você acha dessa história aqui, dessas Skrulls, os Cris e o bebê Vigia com esse novo paradigma, né? Eu não sei se alguém aproveitou isso mais. E também aqui o Ben Green ele volta a ser humano, né? O Coisa.
Só que nessa ele está impossibilitado por causa desse ataque que ele teve com o pessoal da gangue da demolição. Então é uma história bem interessante do Coisa. E é isso, gente. Não esquece de dar joinha, comenta aqui o que você achou. Isso aqui, embora não tenha na Amazon, porque é uma história bem antiga, né? Então você só vai encontrar em sebo. Se você quiser comprar algum gibi pela Amazon, compra pelo nosso link, ajuda o canal. E é isso, gente. Um grande abraço e até mais.